Olá, boa tarde, tudo bem? Estamos aqui mais uma quarta-feira, Stephanie Trader, e vamos lá, o trader de seus segredos, né? Às vezes as pessoas, os alunos perguntam, quais são os segredos de um trader, né? E sempre um profissional da área pergunta o que é a área de finanças, que é um trader, né? E claro que tem, todas as profissões têm os seus segredos, mas nada que deixe as pessoas assim no escuro mesmo, né? Então, a gente sempre fala assim, a gente tem que ter paciência, tem que ter conhecimento e tem que ter disciplina. Mas é claro que também tem os seus meandros e a gente tem que procurar estudar o máximo possível e descobrir os segredos de um trader. Mas aqui vai alguns segredos de um trader. Um trader não vive só de day trade. Existe um pouco de mito, né? As pessoas pensarem assim, o trade vive day trader é perigoso. Claro, o day trader é um Fórmula 1, né, das finanças. Então, realmente, você sentar no cockpit de um Fórmula 1 deve ser muito emocionante e difícil também de controlar tudo isso. Porque eu sempre falo o seguinte, nós temos que ter a consciência de que o day trade, né, ou seja, comprar e vender no mesmo dia, né, os seus ativos, você tem os meandros, tem toda aquela dificuldade mesmo, né, de controle mental. Então, o que a gente tem que fazer? Você entendeu? Ter disciplina e não só viver disso também. Então, o que você fala? Não precisa fazer o day trade, nós temos o swing trade, que é quando você compra uma ação, um ativo dólar ou índice, e você espera 2, 3, 4 dias, fica posicionado, ganhou, você sai, se você estiver perdendo, claro, um gerenciamento de risco, você sai da operação, tem o buy and hold, compra ações e segura a longo prazo, position trade, que daqui você segura algumas ações 6 meses, 8 meses, 12 meses. Então, tem algumas coisas que a gente faz, não só fica focado no day trade, entro, me arrisco e saio. Não. Então, o que embora seja um gerenciamento de risco muito forte, controle mental, mindset muito legal, nós temos que entender que o trader ele faz investimentos. Ele não fica só no day trade. Day trade, ele entra, hoje viu que o mercado está bom, faz, amanhã, se tiver legal, ele faz de novo, não é obrigado a fazer, nem deve, se não tiver preparado, né? E é o Fórmula 1, não é um karter. Então, o que acontece? A pessoa vai chegar e entrar num kart, né? Tudo bem, o kart, beleza, tranquilo. Agora, sentar no cockpit de um Fórmula 1 é muito mais difícil, né? Então, realmente, ele é o Fórmula 1 das finanças, das aplicações. Então, nem todo mundo tem preparo psicologicamente para permanecer nesse legado, nesse módulo, né? Nessa condição de day trade, fazer trade todos os dias. Psicológico mexe muito, tem que estar muito bem preparado. Então, nós não vivemos só disso. Então, hoje eu vou falar um pouco dar umas dicas para vocês, que é um segredo de um trader, a questão de fundos imobiliários, que é uma renda passiva. Como que eu devo gerar uma renda passiva? Né? Porque às vezes a pessoa fala assim, eu tenho dinheiro de uma casa, dinheiro de um terreno, dinheiro de uma herança, eu trabalhei, eu não sei se eu compro uma casa, se eu compro um carro, se eu compro um terreno, se eu compro um sítio, quer dizer, e começa, ou se eu monto algum negócio. Lembra, tudo existe na vida, existem seus riscos. O que nós temos que ter é um risco moderado, um risco controlado. Então, como que a gente controla tudo isso? Está tendo nosso gerenciamento de risco forte, com controle de stop muito rigoroso. Né? Quando eu quero ganhar, quando eu perder, eu posso perder um pouquinho, e quando eu ganhar, eu ganho 2 ou 3 ou 5 vezes mais o meu risco. Então, numa proporcionalidade de 2 para 1, de 3 para 1, de 4 para 5 para 1, tudo depende do que você vai minimizar os seus riscos. Então, fundos imobiliários. Vamos lá em fundos imobiliários, vamos saber um pouquinho de fundos imobiliários para a gente poder, quando tiver uma graninha, ou quem já tem essa grana, fazer uma renda passiva. Ou todo aquele mês, se você comprar uma casa que vai ter R$ 2.500 de aluguel por mês, ou R$ 2.000, quanto que eu preciso colocar de dinheiro para que eu tenha essa renda sem eu precisar alugar? Se eu comprar uma casa, eu tenho que alugar ela e receber o aluguel. Puxa, mas se eu precisar amanhã, depois de 20, 30 mil, como é que eu faço a vender um pedaço dessa casa? Não vende. Então, você pode aplicar em fundos imobiliários ou em algumas ações que pagam dividendos. Então,
muita gente, 92% das grandes fortunas no Brasil, vivem e recebem dividendos. 92% dos dividendos são para as grandes fortunas. E você não paga imposto de renda sobre isso daí, tá? Então, ele vem limpo, você declara que recebe, mas não paga os dividendos, não paga imposto de renda no Brasil. Isso é muito legal, muito interessante. Então, a gente tem que ter uma consciência que isso pode nos ajudar bastante, né? Você comprar uma casa de, vamos supor, 300 mil reais, você vai ter que receber aí por volta de 1.500, 1.300 reais de aluguel, 0,4%, 0,5% desse valor, enquanto o dividendo está pagando na faixa de 1,2, 1,3, 0,9, 1. Então, se você tem 300 mil aplicados, você pode receber, entendeu? 1% desse valor vai te dar 3 mil reais na conta todo mês. E se você precisar, se apertou amanhã ou depois, você pode pegar, vender parte dessas ações, 20, 30 mil para repor o seu caixa, e coisa que um apartamento, uma casa, um terreno, um sítio, uma fazenda, você não consegue fazer nada disso. Não estou dizendo para vender as casas para fazer isso, mas se você já tiver mais que uma, ou que abrir um negócio, pense, entendeu? Os custos que você vai ter para implementar o negócio, e se você ficar dentro da sua casa, bonitinho, tranquilo, fazendo day trade, você também pode ter uma renda passiva sem passar por dor de cabeça, sem contar a valorização da ação. Então, ela te paga praticamente todos os fundos imobiliários são mensais, então são trimestrais, semestrais, e ele deposita na sua conta todo dia primeiro, então a maioria deposita na conta todo dia primeiro, 1% do valor está girando em 1,1, 1,3, ou no final dessa aula eu vou apresentar para vocês a questão do ranking desses fundos do ano passado, né, recente agora, que saiu há 2, 3 meses atrás, os 10 fundos mais pagaram dividendos no Brasil. Não é uma call, não é nada disso, mas é uma referência do passado, não quer dizer que você vai ter o mesmo lucro do futuro, mas são grandes empresas, então você vai perceber que é possível realmente eles continuarem pagando, se não tiver entre os 10, os mesmos 10 vai estar entre os 30. Né? Isso é importante, né? Então, vamos lá, vamos começar aqui. E o que eu queria falar para vocês aqui, vamos lá. Existem alguns tipos de fundos imobiliários, né? E é muito bom a gente prestar atenção nisso daqui, porque é o seguinte, fundos imobiliários não são todos iguais. Então, o que a gente precisa saber? Os fundos imobiliários e lajes corporativas. Então, são fundos que têm lajes preponderadamente em ativos comerciais. Então, são aluguéis de escritórios, salas comerciais, lajes. Então, é chamado de lajes, né? Porque são tudo já construções que você alugam para determinado aluguel. 95% de tudo que arrecada, 95% é para custeio do próprio empreendimento, tá? Agora, 5%, por lei no Brasil, eles têm que, desse valor, devolver para os acionistas, entendeu? Todo mês, ou trimestral ou semestral, a maioria deles são mensais, pagados em dividendos. Então, 95% é retido e 5% é pago. Na época de pandemia, agora teve uma queda um pouco, obviamente, né, dos aluguéis, principalmente de empresas, tudo, salas comerciais, caiu um pouco, obviamente, mas voltou com tudo agora nessa pandemia, depois da pandemia já voltou com tudo também os aluguéis dessas salas. Então, 95% fica retido, 5% paga como dividendos. Isso é muito interessante, tá? Então, uma coisa que vocês poderiam imaginar. Se eu quero ganhar R$2.500, vamos pegar R$2.500 de aluguel, de fundo, de dividendos, como que eu vou fazer o cálculo? Você pega, vamos supor, eu quero R$3.000, então você vai colocar R$3.000 dividido na média dos fundos bons, tá? Bem escolhido, diversificado, na faixa de 1,20 está hoje. Tem fundos com mais disso, 1,3, 1,4, 1,5,
ponto 9, vamos pegar a média de 1,2, entendeu? Você divide 3 mil dividido por 1,2, né? Ou seja, 0,12. Então, você vai precisar de 250 mil reais em fundos, nesse fundo. Claro que a gente não vai comprar um fundo, vamos pegar, fazer uma carteira de fundos, né? 15, 20, entendeu? Algumas ações também que pagam dividendos, entendeu? Faz uma carteira de dividendos. Então, são R$ 2.500 que você vai receber, 250 mil reais que você precisa aplicar. Eu quero 5 mil reais. Então, você pega 5 mil reais dividido por 0,012, que é 1,20, tá? Você precisa de R$ 416.667 reais para receber os seus 5 mil reais. Quero 10 mil reais, né? Dividido por 0,012, né? Você precisa de 833.333. Pensa assim, o cara vai abrir uma empresa, vai comprar uma fazenda para trabalhar, para ganhar 10 mil reais. Ele se aplicar no fundo, ele ficando na sombra na casa dele, 833 mil reais, e em média, ele vai receber seus 10 mil reais mês, cravados em fundos imobiliários. Ou seja, nessa média, né? Pode ser um pouquinho mais, pode ser pouquinha coisa menos também. É em torno disso, se o fundo estiver pagando 1,20 ao mês. Então, tem alguns fundos pagando até mais que isso. Tem um ranking que eu vou mostrar para vocês. Tá bom? Então, ele bem diversificado, tranquilo. Sem contar a valorização da ação. Vamos supor que esse fundo cresça 20% ao ano. Ele vai receber 10 mil reais, já descontado imposto de renda, vezes 12, ou seja, ele vai receber 120 mil reais de dividendos, mais a valorização da ação. Vamos supor que ele recebeu uma valorização da ação dele 20%, ou a inflação foi 10, 12, ele ganhou 8%, mais 1,20 ao mês. Não tem nada que pague. Se você pôr na poupança, vai hoje que está 9, 9,5, 10, se der a poupança. Se der na poupança, agora com a taxa de 11,75 a Selic ao ano, deve estar por volta aí, se der aí uns 8, 9%, daí, 10%, se der a poupança, tá? Ela não vai nem recompor da inflação, provavelmente. Tá? Então, se der para recompor, porque não sabemos a inflação quanto vai ser esse ano, se vai passar de 8,5, né? Não sabemos. Se ela der menos que isso aí vai render até menos. Então, se a pessoa quiser de 5 mil reais, ela vai precisar 5 mil reais dividido por 0,012, 1,20, ela vai precisar de 4 mil, ela vai ter todo mês 4 mil, ela vai precisar de 417 mil reais em aplicações em fundos ou ações que pagam dividendos, tá? Então, fundos imobiliários é tranquilo. Então, o primeiro fundo que eu aconselho, o fundo de escritórios e lajes corporativas, né? Então, é muito legal você pensar nisso também, diversificar a sua carteira. Coisas que nós não fazemos, o trade não fica só no day trade, fazendo trade, mas se ele ganha dinheiro, vai aplicar onde? Vai pôr na poupança, vai colocar no CDB, CDI, não dá, né? Então, você tem que aplicar coisas que rendem, dinheiro faz dinheiro. Então, a gente vai lá para os fundos imobiliários de lajes e escritórios, que a gente chama. E tem outro, fundos imobiliários logísticos industriais, é um outro tipo de fundo que existe principalmente no segmento de indústria, logística, né? Galpões, condomínios logísticos, condomínios industriais. Aqui tem muitos no Brasil, alguns condomínios só tem indústria lá dentro. Então, são aluguéis, depósitos, fábrica. Tem muita gente, muitas empresas, vamos supor, que fabrica ração para cachorro e não tem a fábrica naquele estado, naquela cidade, grande porte. O que eles fazem? Eles alugam um salão, geralmente cidades nas redondezas ou condomínios, né? E pagando um aluguéis bacana, interessante para eles, não no grandes centros, para distribuição. Geralmente são perto de logística de boas estradas, também de rodoviária, além de só rodoviária, como também o de trens, né? Transporte. Então, um outro fundo bacana que a gente pode trabalhar. O Fundo Imobiliário de Shopping e Varejo. O shopping sofreu bastante agora também, mas foram os primeiros a reabrir, né? Os shoppings foram os primeiros a reabrir também no mercado. Então, shoppings e varejo. Então, tem fundos de shopping center, né? Com participações de shopping, participação de... nós temos aqui como HGBS11, e FGS11 investe na mais shoppings dessa forma, são mais diversificados. Então,
eu acho que, em vez de você comprar uma loja no shopping, se você comprar um fundo imobiliário de lojas de shopping, eu acho que você vai via de aluguel, eu acho que o seu lucro vem mais tranquilo do que você ficar atendendo, fazendo outras coisas. O que a gente não desestimula o comércio, não é nada disso. Mas a pessoa vai falar, vai investir 500 mil numa empresa, vou comprar uma empresa de 1 milhão, 2 milhões. Pensa um pouquinho, vê quanto você vai ter lucratividade, quanto você vai ter que demorar para recompor todo esse dinheiro de investimento. 4, 5, 6, 8 anos? 3 anos? Quanto? Né? Não tem, é difícil retornar esse dinheiro em menos de 4 ou 5 anos. Então, se a gente fazer comparar um fundo de imobiliários de aluguéis, de barracão ou de shopping, entendeu? De lojas, eu acho muito interessante. Tá bom? Outro que é legal pra caramba, fundos imobiliários de hospitais. Então, vê da empresa que vai sair esses grupos particulares, construir um hospital, o que eles fazem? Eles vão lá e fazem alugam, né? Alugam esse fundo. Então, alugam um hospital por esse fundo, ou seja, um barracão, instalações, ele arranca, vamos por, vou citar aqui, não sei se é ou não, Redditor, vamos por outros aí, Unimed, em vez de eles comprarem, construir, eles podem muito bem fazer um aluguel bem legal e viver, em vez de você pagar, gastar 5, 10, 12 milhões para construir um hospital, 20 milhões, aluga-se um prédio e pega esse dinheiro e faz outro tipo de investimento, né? Então, é uma coisa bem segura, porque um hospital, quando ele aluga um prédio, ele aluga para 10 anos, 5 anos, 20 anos, então é super tranquilo. Então, fundos imobiliários de hospitais é super bacana também para você estar investindo, tá? Eu falo assim, as pessoas nas aulas falam assim, Marcos, e ações pagam dividendos? Sim, ações pagam dividendos. Fundos imobiliários, ele tem uma coisa diferenciada que ele tem por 5% da sua renda, né, do seu lucro, ele pagar dividendos. 95% ele pode reinvestir, paga-se despesa, essas coisas, mas 5% ele tem que fazer o seu retorno obrigatório, né, do lucro. Então, dividendos vêm mensalmente. Então é isso, gente. Não fiquem focados só no day trade. Eu não dou para o day trade porque é difícil. Claro que é. Se alguém fala que day trade não é, que é fácil, não. Ele é lucrativo? Ele é lucrativo. Ele é alavancado? Sim. O risco é grande? Muito. Pode ganhar muito? Pode. Mas muito, muito, muito. Só que tem uma coisa importante. Tudo que te dá boa lucratividade tem grandes riscos. Não quer ter risco nenhum? Põe na poupança. Entendeu? Põe na poupança. Vai dar lucro? Não. Vai dar prejuízo? Às vezes sim. Às vezes 2, 3 anos de prejuízo aí. Decresceu? Não pagou nem a inflação? Não. Perdeu valor? Perdeu. Não tem risco, mas também não ganha. Então não adianta. Então, claro que a gente vai pegar tudo, colocar todas numa cesta só. Tenho 100 mil. O que você faz? Vamos diversificar, fazer uma carteira de investimento. Nas aulas sempre falo isso. Vamos fazer uma carteira de 35 ações, pelo menos, né? Fazer uma carteira só de fundo, diversificar, não comprar tudo de rede de hospitais, não comprar tudo de shopping, claro que não. Por isso que eu estou mostrando para vocês que tem chance, tem condições de viver de dividendos. É começar. Grande jogada de tudo isso é que você não precisa muito capital para começar. Ou seja, não precisa fazer nada para começar a investir. Começamos com pouco. Não precisar, mas eu não tenho 1 milhão para ganhar 766 mil, né, que eu fiz essa conta, 766, se não me engano, para ganhar 10 mil reais por mês. Gente, começa com 100 reais. O maior produtor de suco do mundo, que é o Cutrale, ele não começou grande, ele começou pequeno, ele classificava laranjas. Então, o que a gente precisa? Começar. Plante seu primeiro pé de laranja. Você tem 100 reais? Vamos comprar em fundo. Compra um fundo aí, compra ações de um fundo, né? Então, você compra 100 reais, compra uma ação, duas, três, dependendo do valor dela. Tem ações muito baratas. Compra
Entendeu? Você não pode comprar meia ação, né? Mas você compra uma ação se você quiser. Pega, compra 100, 150, 200, né? Então, a gente não precisa de muito. Começa num fundo, começa no outro. Amanhã você costuma, você vê que todo mês começa a pingar aquele dinheiro na sua conta, você fala, pô, me sobrou 500, vou colocar lá, me sobrou 10, me sobrou 20, eu tenho uma 13º que veio agora, vou começar a aplicar. Eu tenho 4 carros, vende um, põe um lá, entendeu? Eu tenho um terreno parado, eu fico pagando imposto, ganhou dinheiro? Sabe, é muito relativo, entendeu? Então, faça o dinheiro trabalhar para você. Como é que a gente faz isso? Fundos imobiliários. Eu acho sensacional, entendeu? É muito legal. Pinga todo mês o dinheiro lá. Eu tenho 500 mil num apartamento que vendeu. Pô, pega 500 mil, aplica lá, vamos por lá. Preciso de 2 mil reais por mês. Ó, Marcos, eu preciso de uma renda 2 mil reais por mês, entendeu? E eu tenho lá terreno parado, tem não sei o que lá. Bom, terreno hoje, qualquer terreno é 150 mil reais. Vamos pensar assim, né? 150 mil. Então, se você vai pagar 150 mil reais, você vai pagar 150 mil vezes. Vai receber R$ 1.800 por mês limpo na sua casa. Não precisa capinar, não tem PPTU, não tem problema com inseto, problema com vizinho, você não tem nada, entendeu? Nada. Tá lá, livrinho de imposto de renda, vem, você não precisa pagar imposto de renda, que vem livrinho para você, né? Dos dividendos, vem limpinho, paga do primeiro, você vai receber R$ 1.800 por mês daquilo lá. Mas eu queria receber mais. Você quer receber mais? É só depositar mais. É simples. Então, pensem nisso, gente. Não estou querendo que vocês vendam a casa para aplicar isso. Entre comprar, né? Quem leu Pai Rico, Pai Pobre, está aqui, ó. Quem leu Pai Rico, Pai Pobre, um dos primeiros livros que eu li, entendeu? Em finanças, achei fantástico o conceito que ele dá, né? Entre dois pais. O cara tinha, entre aspas, dois pais, né? Um paterno e o outro segundo pai, né? Que ajudou a terminar a formação dele. Então, pai rico e pai pobre. Ele não tem que ficar comprando casa, apartamento. Tem um apartamento de 800 mil reais. Show de bola, entendeu? Você está perdendo por mês 800 mil reais aplicado, 800 vezes ponto 20, vai te dar R$ 9.600 por mês. Aí você vai pôr para alugar, o aluguel, 800 mil reais, vezes 0,4%, 3.200 mais ou menos, você vai receber de aluguel. E você vai ter de dividendos 9.600. Qual que você quer? Aí o inquilino sai, tem que pintar, não paga o aluguel. Tá certo, é na imobiliária, você responsabiliza, aí fica 6 meses desocupado, aí aluga de novo, aí você tem que pagar IPTU, tem que pagar, não sei se tem seguro ou não, mas tem que estar sempre reformando e ele deterioriza, ele também se deprecia. Aí você precisou de 100 mil reais para fazer uma cirurgia, você não tem dinheiro porque está tudo no apartamento. Então, se você recebeu dividendos, então você está livre disso. Beleza? Vamos continuar então, vamos mandando bala aqui. Então, fundo de hospitais, a gente falou que é muito legal, tem alguns que não precisam construir hospitais, eles vão alugar barracões. Tem os fundos de recebíveis imobiliários e ativos da dívida imobiliária, é um outro fundo, também não muito divulgado, mas existe. Os fundos de recebíveis é uma de dívida imobiliária, investe especialmente em ativos de crédito imobiliário, como CRIs, LCIs, dentre outros. Esses fundos podem ser boas opções para o investidor diversificar sua carteira e turbinar no seu retorno mensal, tá? Já costumam pagar dividendos elevados. Então, tá aqui, já está dizendo o que é cada um. É um outro tipo de fundo, tá? Nas nossas aulas a gente mostra para os alunos, né? Quando a gente tem aula do nosso curso tem bastante, ele é bem amplo, né? E a gente fala, entra na parte de ações, a gente fala sobre muitos os fundos, né? Esses fundos são bacanas pra caramba, porque ele é vinculado, né, a esses como o CRIs, o LCIs, dentre outros, né? Paga excelentes também dividendos. Vamos lá, tem outro tipo de fundo. O pessoal pensa que fundo é só fundo imobiliário, é fundo só laje, não é não. Fundos dos fundos, olha só que barbaridade. Os fundos imobiliários e fundos imobiliários. Então, tem fundo que compra fundo imobiliário.
Então, você não precisa comprar, ó, tem o do shopping, tem o isso, tem aquilo. Não, você compra um fundo do fundo que tem uma carteira já de fundos. Quer coisa melhor que isso, né? Então, você, como o próprio nome já diz, investe em outros fundos imobiliários, costumam ser uma boa opção para o investidor diversificar de forma expressiva a sua carteira. Então, se você comprar de fundos, é um fundo que compra ações de outros fundos. Então, você está diversificando em vários. A diversificação é a coisa interessantíssima, porque você não fica só num ramo de barracões para a indústria. A indústria não está indo bem. Então, o aluguel pode cair um pouquinho, sofrer pode, mas o shopping está explodindo. Shopping, vocês sabem, no Brasil, o brasileiro gosta muito de shopping, né? Tem muita praia, tudo, mas vive em shopping. Então, principalmente os interiores, tal, as grandes capitais que não têm praia. Então, o que acontece? As pessoas valorizam muito o shopping, lojas e tal. Então, é muito legal fundos dos fundos, tá? Então, ó, imagina um fundo que invista em cotas de outros 15 fundos. Quais seriam os custos operacionais do pequeno investidor para comprar esses 15 fundos e ter a carteira similar? Provável que seria um custo elevado. Então, no fundo dos fundos, o investidor reduz essas despesas e compra apenas um fundo que detém participações de outros inúmeros fundos. Então, você fazer uma carteira bem grande, você fala, não, vou comprar aquele lá que tem ações do fundos do fundos. Ô, meu, é uma tacada muito legal, né? Então, a gente pode fazer algo diferente nisso daí, tá? Vamos lá. Diversificar o capitalzinho. Fundos imobiliários educacionais, que são escolas, né? Então, tem grandes escolas. Vou citar nomes aí, não sei se tem ou não, mas eu vou citar faculdades, vamos supor, faculdade de medicina, ela vai alugar um prédio. Putz, vou construir, de direito, de economia. Então, a gente vê várias faculdades com prédios magníficos, às vezes é aluguel, né? É aluguel, já é combinado para se constrói que eu alugo. Então, tem muitas construtoras que constroem para a universidade e aluga para ele. Mesmo a universidade ir lá construir o próprio centro dela, você pensa que é de, vou falar o nome delas aí, bacana. Mas não é. Ela paga um aluguel que compensa para ela, ela paga o aluguel e tem aqueles fundos, tem as construtoras que constroem, os fundos que constroem isso daí, tá? Ou que administram, tá? Então, é muito interessante isso, já fala educacionais. Também outro legal para caramba, porque é sólido, né? Então, as faculdades hoje, elas, queiram ou não, com toda essa crise aí, ainda falta faculdade, ainda falta... Então, tem sempre mensalidades aí a ser pagas, então, por mais que estão diminuindo os valores da faculdade, pagando cada vez... pagando não, contratando outras matérias, outras coisas, mas ainda tem faculdade de Direito, faculdade de Economia, tem muita faculdade online, uma série de situações que ainda precisam de prédios, não é verdade? Então, não tem como ficar fora de fundos imobiliários. Fundos imobiliários de desenvolvimento, outro fundo legal para caramba. Eles investem em residenciais para posterior venda. Então, eles compram, vamos supor, vai sair um condomínio, eles constroem lá para depois posterior venda. Então, além de construir e eles vão ganhar na parte da venda ou do próprio aluguel, eles também têm esses fundos, portanto, lucrativos através de aluguéis mensais, como a grande maioria dos fundos, mas sim com receitas provenientes das vendas desses imóveis. Então, eles compram, então está construindo um condomínio, esses fundos vão lá, tem essa lucratividade da compra e da venda, então vai o dinheiro para os fundos imobiliários. Então, é um outro fundo bacana a ser pensado, tá? Então, de alguns condomínios, algumas coisas através do fundo de imobiliários de desenvolvimento. Então, ganha na parte da venda, né? Como é que eu vou saber se o fundo é bom ou é ruim? O fundo dividend yield. Muitos investidores aportam na bolsa de valores a longo prazo e costumam dar atenção a um indicador chamado dividend yield. O DY, que a gente chama aqui no Brasil, né? DY. Então, o DY daqui lá é muito alto ou baixo. Então, ele é um dos indicadores que é muito usados para a gente ver se essa ação ou se esse fundo imobiliário, se ele está bem posicionado, está bem bacana. É uma análise financeira que a gente tem que fazer, né? Então, traduzindo, é o rendimento de dividendos. Então, se você tiver um DI alto ou baixo, vai te dizer se você deve investir ou não nessa ação, tá?
desse fundo imobiliário. Suponha uma certa campanha ter distribuído, vamos supor que uma companhia tinha distribuído 75 milhões em dividendos naquele mês. Vamos pegar um fundo, pagou 75 milhões, certo? Como é que a gente calcula esse dividendo? 75 milhões é o dinheiro que ela pagou. E ela tem 340 milhões de ações. É muito simples. Divide 75 por 340 milhões, ela vai te dar 22 centavos por cota, né? Por ação. Então, se você tiver 100 ações, ela vai te pagar 2,20 de dividendos, tá? Por mês. Tenho 100, eu tenho 5 mil, tenho 30 mil, 40 mil ações. Então, vai te pagar 22, né? Quem tem mais, ganha mais. Ganha pela proporcionalidade, óbvio. Então, 22 centavos você vai ganhar por ação, além da valorização ou da desvalorização da uma coisa diferente. Às vezes o fundo está pagando um bom dividendo, mas a ação está caindo. E daí? Porque a bolsa está na bolsa, o preço dado pelo mercado da ação. Mas, porém, ele é dado pelo dividendo yield. E é uma das coisas que a gente usa para poder calcular, para poder saber se ele é bom ou não. Então, como é que a gente faz isso daqui? Então, 22 centavos dividido por 9,60, vamos supor que estava a 9,60 a ação. Então, você pega 22 centavos dividido por 9,60, é igual a 0,229 vezes 100, 2,29%. Então, ela pagou sobre o valor da ação, ela pagou 2,29. Tá? Então, quanto mais alto, por esse cálculo, entendemos que o DI da empresa, o dividendo yield da empresa, é de 2,29%, no caso, no ano correspondente. Considerando o preço da ação no mercado, o número indica. Para saber interpretar, é preciso entender a importância do indicador. Então, quanto que deu de dividendo yield no ano? Ele pagou 2,29% em relação ao valor da ação. Tá? Então, ele ajuda você a analisar se o seu dividendo yield está sendo muito bom ou não, né? Como que eu vou aplicar nessas ações, se ela dividendo dela é baixo ou é alto. Então, como é que a gente faz isso, né? Então, no decorrer do ano, além da valorização da ação, você tem o dividend yield, que ele é um indicador. Então, quando você for comprar um fundo, o primeiro lugar que você vai olhar é o dividend yield, né? Então, você pega quanto que está distribuiu. Isso tem dados, né? Dados fundamentalistas, quanto que distribuiu esse fundo nesse ano, ou no último trimestre, ou no último semestre, ou no último ano, quanto ele deu de dividendo DY, entendeu? Você vai fazer a cálculo para saber se ele está bom em comparação com outros fundos, né? Então, você vai comprar aquele que estão pagando melhor, é óbvio, né? Não tenha dúvida disso, tá? A outra coisa que é importante a gente saber é que não só ação, o dividend yield é o primeiro indicador que as pessoas vão querer olhar, tá? Mas depois você tem outros preços. O P barra VPA é o preço da ação sobre o valor patrimonial. O ROI, ROE, né? Que também é o patrimônio líquido. O ROIC, você entendeu? Que é o retorno sobre o capital investido. Então, você fala para a empresa, vou comprar aí uma empresa de 500 mil reais. Quanto tempo você vai demorar para essa empresa estar funcionando e te devolver como lucro os 500 mil reais? 3 anos? 5 anos? Então, eu pego os meus 500 mil reais e vou aplicar, não sei, eu vou me dar 2 anos, vezes 0,012 ao mês, ele vai te dar 6 mil reais por mês. Será que compensa eu pegar os 500 mil reais, colocar em fundos imobiliário ou abrir uma empresa? Correr risco com funcionário, com multa, CETESB, meio ambiente, tudo. Multa trabalhista, né? Então, será que compensa fazer tudo isso? Será que eu vou ter sucesso? Eu nasci nesse mercado, vou ter que trabalhar para receber. Eu acho que você pondo 500 mil reais, você vai ter 6 mil reais por mês, entendeu? Mais a valorização da ação. Vamos supor que ela subiu mais 12%, 13%, com mais, vamos supor que aquele cálculo 2,29. Então, vamos supor que se ela rendeu, essa ação subiu 12% no ano,
mais 2,29 que ela teria que ter pago dividendo naquele exemplo ali, seria 14, então, 14,5% de rendimento. E você tranquilamente em casa. Também outro legal também é o PL, né? O preço sobre lucro também. Então, além de dividend yield, você tem o VPA, VPA, o ROI, o ROIC e o PL, é preço sobre o líquido, tá? Então, o lucro. Então, o que acontece? Esses é o que a gente analisa um dividendo, né? Ou analisa um fundo imobiliário. Mas com esse dividend yield é o primeiro que a gente tem que bater o olho e se ele tiver dentro de uma taxa legal, você aí começa a procurar esses outros aqui, ver se bate, faz uma análise daquilo que está ali, tá? Então, claro que a gente vou passar para vocês os últimos 10, aí vocês vão ver que é muito legal. Uma outra coisa legal também é os fundos, basicamente duas formas de ganho, a distribuição de rendimento que eu falo, né, que é os rendimentos e a valorização da cota. Então, distribuição de rendimento, que são os dividendos. Teve lucro, distribui mensalmente, ou trimestral ou semestral. Geralmente, a maioria paga mensal. Dia primeiro, cai na conta. E mais a valorização da cota. Tem cota que valorizou 25%, 20%. Entendeu? A ação. Então, gente, se acertar a mão, não tem erro, diversificar bastante, e eu acho muito interessante. Tá? Então, a gente tem que controlar. Eu queria falar aqui, perguntar a Abimael, mandar um abraço para a Abimael, para o Messias, quem mais aqui? Ivonete Santos. Então, Ivonete Santos aqui pergunta alguma coisa bacana aqui, ó. Então, vamos lá, vamos pegar umas perguntas aqui, ó. Boa tarde, quanto preciso para começar a investir? Aí que tá legal. Messias, Manuel Messias. Olha, eu sempre falo o seguinte, o tempo é hoje, se pudesse ontem. O dinheiro, 50, 100 reais, você já compra a cota. 1.000, 2.000, 5.000, 100.000, 200.000, 1 milhão. Mas com 100 reais, já compra a cota com tranquilidade, abre a conta, faz a compra a cota e não precisa de muito. Grande vantagem, Messias, é o seguinte, Manuel Messias, né? A grande vantagem é que você começou a aplicar, parece que é uma picadinha do bichinho lá. Começou a picar, você vicia. Você começa continuando, você começa a aplicar, foi mais 100, mais 500, sobrou 1.000, sobrou 2.000, sobrou 500, teve 13º, teve a férias, vou vender um carro que está parado, vou colocar lá, e você começa a montar a sua carteira. Começou a montar a carteira, você não para. Tá? Então, você tem a distribuição de rendimento, você aplicou aquele lá, né? A mais a variação da cota. Então, o fundo imobiliário, ele chama atenção por isso, né? Ele é obrigado a dar parte do seu lucro, distribuir como dividendos. Tá? Outra pergunta aqui, qual é o maior valor de dividendos pagado por ação? Então, o maior já teve 1,8, 1,3, 1,9, 1,2, tem alguns com 0,3% ao mês, tá bom? Então, ele te dá uma coisa muito legal, que é muito melhor você pôr em fundos imobiliários que você vai alugar uma casa. Então, eu tenho dinheiro para comprar 10 casas. Antigamente, os portugueses, tem muito na história isso, os portugueses, vieram dos portugueses, tinha um critério assim, sobrou dinheiro, compra terreno, faz casa. Faz casa de aluguel. Gente, não é legal isso. E já foi na época, hoje não é mais. Quando você comprar casa, comprar imóvel, mas é perigoso, ações, tudo é perigoso. O imóvel, se não pagar seguro, pega fogo. Né? Desvaloriza, pintura, rachadura, vizinho chato, bairro ruim. Você está lá, entendeu? Então, não acho legal. O que é bacana é você fazer um investimento em fundos imobiliários. Qual o maior valor de dividendos pago pela nação ou pela ação? Eu já falei também. A Ivonete Santos, boa tarde. Para investir fora do país em dólar, conseguimos fazer? Perfeitamente. Tá? Então, nós temos um curso também através da homegis.com.br, www.homegis.com.br, a escola. Nós temos 2 cursos lá. E nesses 2 cursos eu falo muito sobre isso. Né? Tem um curso de aplicações no mercado norte-americano, né?
É muito legal. Daqui você faz a aplicação lá, abre conta lá na corretora de lá, tem um módulo só para isso lá, e vai ter futuramente, aqui um mês, dois, vão ter um curso aí só de mercado norte-americano, tá? E onde a gente vai fazer, daqui um mês, mais ou menos, já deve soltar isso daí, tá? Então, é muito tranquilo, a grande vantagem é que você vai estar ganhando em real e transformando, dolarizando parte do seu capital. Então, você fica livre da inflação aqui. Lembra, todo mundo lembra do dólar a R$ 1? 2, 3, 4, 5, quase 6. Ele vai regredir? E se não regredir? Todo mundo achava que voltava para 2, voltava para 3. Hoje está com 4,70. Será que ele vem para 4,5? Segundo o Banco Central, ele vai para 5,50 no final do ano. E depois? Então, guardar o seu capital dolarizado lá fora realmente a sua liberdade. Você não fica parado dentro do seu dinheiro num lugar, num país só. Que nem a Argentina agora dolarizou algumas coisas lá. Dolarizou não. A inflação de 70% chega esse ano. O que, que acontece lá? Simplesmente não pode tirar dólar mais que $200 por conta. Você não consegue comprar dólar. Por quê? Para não ter evasão de dólar, né? Segurou o dólar de todo mundo, porque você não consegue tirar dinheiro do país. Então, gente, o que a gente precisa é assim. Que a cripto é interessante, claro, tem um módulo só de cripto, também tem um módulo só de mercado norte-americano. Dolarizar o nosso capital, fugir da inflação, tá bom? Então, é muito legal. Fundos imobiliários lá também é muito legal. Tem também fundos imobiliários, show de bola. E grande vantagem lá, né? Você entendeu? Que você, em ações, você tem um limite lá, daqui é de 20 mil, lá é de 35 mil, né? Reais. 35 mil reais também é isento de imposto de renda, tá? Aqui ações é 20, lá é 35. Então, é muito tranquilo, tem um módulo, Homegis com H, Homegis com Z, homegis.com.br. A gente vai mandar um link aí da escola, tem aí também os cursos para vocês adquirirem também, tá? Bom, então, distribuição de renda e valorização da cota, isso é muito importante. Abimael dos Santos, um forte abraço, vou dando um abraço para todo mundo aí também. Então, é isso daí, gente. O que a gente precisa é focar em investimentos. Então, como que a gente faz para calcular a valorização de uma rentabilidade de um fundo? Também é preciso levar em consideração da valorização da cota do fundo todo mês. Então, se você, a valorização é o preço final do fundo, menos o preço inicial. Vamos pegar exemplo da Petro. Petro, PTR4, 31,60 a Petro. Menos 21,60. Preço final, 31,60, menos 21,60. É um exemplo. A ação dela está perto disso. Mas 31,60, preço final, menos o preço inicial de 26,40, dá a diferença de 5,20. Dividido por 26,40, é 20 centavos por ação mês. Tá? Então, como que a gente calcula isso? Exatamente por essa fórmula aqui, tá? Mais o dividendo que você vai ter. Então, por ação, ela pagou 20, pagou não, você teve uma lucratividade de 20 centavos por ação, se você tiver 50 mil ações, né? Multiplicar 20 centavos por 50 mil, mais 2,20%, né? Mais 2,20%, 2,29 naquele cálculo que nós fizemos, de uma valorização da ação, né? De dividendo. Então, além da valorização dela, você tem o ganho de capital, o ganho de dividendo yield. Tá? Então, aqui vai a relação das 10 empresas. Tá? Então, umas coisas que eu falo, uma pessoa ela é trader profissional, é trader e tal, mas não faz só day trade. Então, todo mundo acha que a gente tem que se arriscar muito no mercado. Não é isso, gente. Então, no meu curso, no nosso curso da Homegis, o que a gente faz? A gente faz tem um leque de 10 coisas que você podem fazer. Buy and hold, swing trade, criptomoeda, ações, também inclui fundos imobiliários, day trade, swing trade, né? Então, position trade. Então, o que a gente faz? Opções. Então, você tem um leque de coisas para fazer, com mais tranquilidade, com valorização e mais tranquilo, tá? Então, esse aqui, ó, 2021, com pandemia e tudo, hein, gente? Tá? Então, ó, a Braskem, aqui está as 10 empresas que pagaram os maiores DI no ano 2021. A Braskem é uma ação PNA, também a gente explica lá o que é ação ordinária, ações
A BRKM5, petroquímico, o ramo dela, 0,73. Ela teve dividend yield, foi a primeira que mais pagou, 31,99. Então, a fórmula do dividend yield está aí nessa live, né? Como calcular. Mas, geralmente, as empresas que têm dividendo, elas já põem quanto que é. A segunda deu 31,99, ela pagou, né? Ou seja, 0,73 centavos por ação. Tá? Essa aqui pagou 0,41 por ação. A Gerdau foi a segunda, siderurgia. A terceira, Petrobras. PN, tá? PTR4, exploração de refino e distribuição de petróleo. Distribuiu R$ 6,58. 6,58 reais por ação. Aí você fala assim, vai por um pouquinho, ela passou o primeiro? Não, porque o dividendo, embora ser menor que a primeira, né, ela é menor, o dividendo yield, e ela pagou mais. Então, você tem que saber comprar, né? Então, claro que você tem que ter uma Petrobras, uma Vale, você tem que ter, ela pagou mais em dinheiro. Embora o dividendo yield dela é maior, essas empresas aqui, mas ela pagou 41 centavos por ação, essa aqui pagou 73. Mas quanto custa a ação dessas empresas? Então, a gente tem que dar uma olhada também quanto custa. Por isso que a gente olha todo aquele balanço e nas minhas aulas, nas lives, aí, nas mentorias, a gente vai mostrando. A Petrobras, coisa bacana. Olha aqui, outra Petrobras em quarto, né? A PET4, PTR4 e PTR3, 5,24, né? 19,59 e 5,24 reais por ação. Bradespar pegou em quinto. A Vale, não tem como, né? A Vale pegou deu 13,13 reais por ação. A Copel, distribuidora de energia elétrica, 0,550 centavos. E depois a gente tem a Taesa, que também é distribuidora de energia elétrica, 40 centavos por ação. A JBS, né, Friboi, R$ 2,48, carnes e derivativos por ação. E a Gerdau, siderurgia, R$ 1,58. Isso é o ranking das 10. Se nós repetirmos essa carteira aqui, é ruim, não quer dizer que ela deu o lucro passado, ela vai repetir o mesmo lucro agora. Talvez as ordens, ou 4 ou 5 empresas se reciclam, mas ela vai estar entre as 30, com certeza, entre as 20. A gente vai montar uma carteira de 30, 35 ações. Então, ó, aqui o dividend yield foi muito legal, né? Muito legal, muito bom, né? E por ação aqui. Então, gente, é pegar o capital e diversificar. Quando a gente diversificar o nosso capital, você vai ter uma condição diferenciada de ver o mercado. Você vai ver que vai pegar dinheiro todo mês. Então, gente, não estou dizendo para ser muquirana, para sair vendendo as coisas. Não é nada disso. Aqui não é ovo de Colombo. Isso aqui existe há bastante tempo. Aqui o Abimael Santos. Gostaria de comprar 300 mil em fundo imobiliário. Consigo pelo menos 1%? Provavelmente sim. Provavelmente sim. Nós temos carteiras aí pagando 1,30, 1,40 já, Abimael. Então, 300 mil reais, né? Se você tem 300 mil reais, é para sair vendendo as coisas, hein? Vezes 1,2%, vai dar 3.600 reais por mês, né? De dividendo, né? Então, você pode comprar, diversificar. Manda, se você quiser, a gente manda também algumas sugestões, a gente tem alguns fundos que a gente analisa, e a gente pode mandar com sugestões para você analisar se compensa ou não para sua mão aí. Mas, com certeza, se eu tiver 300 mil reais, eu não compro nenhum AP, nenhum terreno, não aplicaria nada, não. Eu diversificaria em fundos imobiliários e com certeza, fazer uma carteira mais diversificada possível, não só nesses 10, obviamente, né? A gente analisar pelo dividend yield, quanto que ela está pagando por ações, análise fundamentalista, né? E a gente fazer nossas aplicações. A grande vantagem de ser um trader, você não precisa de bancos. Você não precisa dividir seu lucro com ninguém ou deixar a maior fatia para eles. Você mesmo compra num base de um clique, compra e vende uma ação, um fundo imobiliário, e você tem os seus rendimentos normais. Isso tudo no nosso curso pela Home Giz aí, nós temos condições de passar tudo para vocês direitinho, muito rápido, abrir conta na corretora, e aí, logicamente, tem que ter uma corretora, não tem jeito, mas você administra os seus próprios ganhos, né? Entendeu? Então, ser trader é liberdade de escolha. Uma coisa que eu estava falando hoje de liberdade, já encerrando a nossa live, clique aí, dá um joinha aí, se vocês estão gostando ou não, compartilhe com os seus amigos, tá? Vamos divulgar para mais pessoas, que quanto mais vocês
entendeu? Quanto vocês divulgarem, mais pessoas vão receber o conteúdo, tá? Essa aula vai estar gravada aí no YouTube, vocês divulguem para os seus amigos, para os seus grupos aí. Gente, uma coisa a gente sempre fala assim, ó, quando você tem a liberdade de falar, se você está vivendo dentro da sua casa, a gente passou isso, vivendo normal. Quando as pessoas falam assim, você não pode sair mais na rua, você tem que ficar, parece que dá um nó na garganta, né? Você fala, eu estou preso, tirou a minha liberdade. Por mais que eu tenha tudo dentro da minha casa, tudo que eu precisar fazer, eu pego meu carro, eu vou, mas só o fato de você falar, você não pode sair, por determinado tempo, nem que fosse uma semana, você não pode sair, você fica angustiado e você morre. Morre de tristeza, né? Por isso que fala passarinho na gaiola é triste, né? Então, gente, é isso. Vocês têm que ficar um pouco esperto a questão disso daí, tá? Então, encerrando a nossa live, tá aqui. Agradeço muito a presença de vocês. Vamos lembrar aqui das pessoas que fizeram as perguntas também. Abimael, Manuel Messias, Ivonete. Um forte abraço a todos vocês aí. E sigam nós pelo YouTube, sigam a gente também pelo nosso Instagram, pelo nosso Facebook. Essa live vai estar gravada e vocês podem ter acesso a ela amanhã e divulgar para os seus amigos aí. Tá ok? Eu tenho só uma pincelada, esse material é material que está dentro do nosso curso, né? Entendeu? Aí a gente detalha, faz os cálculos juntos, esmiuça ação, fundo por fundo, monta a carteira junto, é muito legal, muito divertido, é uma comunidade muito bacana. Breve nós teremos uma mentoria, uma sala de mentoria, entendeu? Nós já temos, mas seria aberto para mais pessoas, e aí a gente vai trazendo novidades aí, e também em breve lançaremos nosso curso Trade Profissional 4.0, tem o Plus e tem o Premium, e também temos o criptomoedas, né? Metaverso, que já está no forno, já vai sair também, e o de investimentos, tá bom? Gente, muito obrigado por tudo, que Deus abençoe vocês, revejam essa aula, foi bem corrida, é bastante material, mas foi dar uma pincelada dizendo que existe um outro horizonte, além da gente ficar comprando terreno, comprando casa, e pagando praticamente o seu lucro, ficando tudo ali parado e não fazendo aquele dinheiro girar. Faça o dinheiro girar, né? Então, menos de 1,5% no Brasil aplica em ações, fundos imobiliários, etc. Menos de 1,5%, tá? Pessoas, enquanto nos Estados Unidos, 60%, 65% das pessoas e Europa aplicam em ações. Quer dizer, nós nem começamos ainda. 1,5%, nunca é tarde para começar. Tá ok? Eu sou The Stephanie Trade, um forte abraço a todos. Obrigado, que Deus abençoe a todos. Um abraço.